Bom, eu acabei de ver o documentário O Caso Eloá e eu quero falar com vocês umas coisas aqui que com certeza vocês não perceberam. Bom, se você não está morando embaixo de uma pedra, você sabe que nós estamos vivendo uma era dos true crime, que são aquelas produções, né, geralmente cinema ou série, que abordam casos reais, true crime, né? Crimes verdadeiros, crimes reais, vocês entenderam. E agora em novembro, a Netflix lançou mais uma produção nesse sentido, que é o documentário O Caso Eloá, e eu preciso comentar algumas coisas com vocês aqui. Gente, para quem não era vivo ou era muito pequeno, né? O caso Eloá, como o documentário mostra, foi um caso que mobilizou o Brasil, porque ele começou como uma coisa ok não, né? Ok nunca seria. Mas ele começou como uma coisa pequena, né? Muito localizada e tudo mais. E aí ele foi ganhando proporções, e a gente pode dizer que esse caso ganhou proporções, primeiro porque a mídia é uma bosta, né? A gente sabe disso. Cara, quando envolve audiência, quando envolve reportagens, furos de reportagem, muitas vezes a galera da mídia não toma o devido cuidado e não tem o devido respeito. E foi mais ou menos isso que aconteceu no caso Eloá, tá? A partir do momento que a televisão se meteu no caso, foi quando uma coisa que não estava indo bem acabou indo pior ainda. Mas no caso, tá? Nesse caso específico, não é sobre isso que eu queria comentar com vocês. Quando a gente olha, quando a gente assiste o documentário, a gente percebe, obviamente, essa espetacularização da mídia, essa coisa de repórteres, a PM não sabendo o que fazer, tá? Porque já é um clássico, né? A gente sabe a PM tendo dificuldades para lidar com algumas coisas, porque, de modo geral, a PM meio que não é muito treinada para pensar, né? Então, no documentário, a gente vê que mesmo a galera treinada, supostamente treinada, quando a coisa escapa da guerra, do tiro, a polícia militar tem sérias dificuldades. Mas o que eu queria trazer de fato pra vocês aqui? O que mais me chamou a atenção vendo esse documentário, acabei de ver o documentário, tá? Vi o documentário, botei a camiseta, porque ninguém merece, vocês não merecem me ver sem camisa, e vim aqui gravar, tá? Liguei a câmera, tava até esquecendo de ligar o microfone aqui, mas o que eu quero trazer pra vocês, gente? A coisa mais bizarra desse caso, que obviamente na época eu não tinha como prestar atenção, porque eu era mais novo e porque o tema não estava tão em voga, é a questão da romantização do que foi feito. Então, vou explicar para vocês. Conforme vocês vão assistindo o documentário, reparem nisso caso você ainda não tenha visto. A gente tem vários depoimentos de pessoas em volta. Como eu falei, né, a mídia criou um espetáculo onde o Lindenberg era o protagonista da história, por isso que deu merda. Então eles conversavam muito com vizinhos, eles conversavam muito com amigos da Eloá, tá? E eu não tô falando do documentário, tô falando da reportagem da época, tá? E aí quando a galera era ouvida, os transeuntes, os civis eram ouvidos, o que a gente mais escuta no documentário? Por que ele fez isso? Ah, por amor, né? Ah, ele é um cara apaixonado. Ah, como que a gente vai comentar, né? A gente não sabe o que ele tá sentindo. Ok, vocês podem falar pra mim assim, Renan, mas, sei lá, faz 20 anos que aconteceu isso, que teve esse caso. Beleza, ok. Só que a grande questão é, isso ainda existe. E é esse o ponto aqui, gente. Eu perdi a conta, tá? De quantas vezes em relacionamentos anteriores eu ou a namorada que estava comigo no momento, né? Quantas vezes a gente era questionado sobre a liberdade que a gente se dava. E aí eu vou explicar pra vocês que liberdade é essa, tá? É uma liberdade muito revolucionária, é uma rebeldia tremenda, que era simplesmente o quê? Eu podia fazer o que eu quisesse, ela podia fazer o que ela quisesse, dentro dos limites de uma relação não monogâmica, mas esse limite precisa ser dito. O que é o limite da relação não monogâmica? Nesse caso específico que eu tô falando, é você não ficar com outras pessoas, você não ter condutas nesse sentido. Agora, todo o resto é livre. Você não pode, óbvio, dar moral pra alguém, dar em cima de alguém, ficar com alguém, mas o restante, ok, gente. E qual que é a grande questão aqui? As pessoas sempre criticavam que, por exemplo, a minha ex saía pra tomar cerveja com os amigos dela sem mim. Seja porque eu tava trabalhando,
seja porque eu queria jogar videogame, seja porque eu não queria ir, tá tudo certo, entendeu? Quantas vezes eu escutei, ela me contou, né, essa coisa de, nossa, mas você tá saindo... O Renan deixa... Nossa, isso daí era de praxe, tá? O Renan deixa você sair... Gente, eu não tenho que deixar nada, pelo amor de Deus. Sabe, a pessoa tá indo tomar cerveja com os amigos. Por que eu vou limitar isso, entendeu? Hoje em dia, que eu tô com outra namorada, eu escuto ainda pessoas questionando. Lógico que hoje em dia elas vão mais de leve, porque elas estão ligadas como que eu penso, né? Mas hoje em dia eu ainda escuto, por exemplo, nossa, Renan, a Júlia vai viajar sozinha e tudo bem? Tudo bem o quê, meu Deus do céu? Entende? E, gente, por que eu tô falando isso? Porque por trás dessa romantização tá uma ideia de posse, uma ideia de relacionamento monogâmico zoado que justifica ou tenta legitimar coisas nesse sentido. O tal do crime passional. Antigamente tinha até o crime da honra, né? O cara era traído, ele fazia alguma coisa sob forte emoção. Gente, e tudo isso é lixo, tudo isso é merda, tá? Por quê, gente? Porque quando você entra numa relação, você está somando na vida da pessoa, ou pelo menos você deveria. Você não está entrando numa relação para subtrair coisas da vida da pessoa. Então, por que quando você está numa relação, a pessoa para de fazer coisas sozinha? Ou ela perde a autorização de fazer coisas sozinha? Gente, não faz sentido. Quando você está numa relação, a pessoa não é propriedade tua. A pessoa é uma companheira de caminhada. Pelo amor de Deus. Ao longo do documentário, a gente escuta inúmeras vezes essas frases que eu citei. Ah, é por amor. Gente, isso não é amor, isso é doença. Ou então, o nosso conceito hegemônico, se esse for hegemônico, né, de amor é um conceito de um amor doente. Pelo amor de Deus. E aí eu sei que vai ter um monte de gente nesse vídeo que vai justificar pra mim assim, ah, Renan, mas eu tenho ciúmes. Ah, mas vai que ela faz alguma coisa, pipipi, popopó. Gente, não é essa a ótica. Se você tá com uma pessoa e você está inseguro, tem coisa errada. Porque assim, das duas uma, gente. Ou essa pessoa está com uma conduta estranha, no sentido de, vou resumir aqui, ela tá dando moral pros outros, ela tá com uma postura de que tá buscando outras pessoas. E cuidado, porque isso é facinho da gente confundir, tá? Cuidado para não confundir a pessoa ser legal com a pessoa estar dando mole pros outros. Mas supondo que de fato ela esteja dando mole pros outros, tá? Esse é o primeiro ponto. Se você tá com alguém e a pessoa tá te deixando inseguro porque ela tá dando moral pros outros, talvez você não deva estar nessa relação. Porque a pessoa está violando um combinado, ela tá te desrespeitando enquanto companheiro ou companheira dela. E o segundo ponto é, que eu acho até mais grave, na verdade. Se você está com alguém e a pessoa não está dando motivos, geralmente vocês vão achar que tá, mas eu tô contando com o bom senso de vocês. Então, se você tá com uma pessoa que não dá motivo para você estar inseguro e você ainda está inseguro, vai pra terapia, parceiro ou parceira. Porque isso é uma questão tua. Você não tem direito de projetar no outro questões suas que estão mal resolvidas. Começa por aí. E, gente, falando do Lindenberg, tá? Eu comentei da galera em volta, né? Mas o Lindenberg também é fruto desse pensamento. Na verdade, nós homens, a gente é muito fruto disso, tá? Na verdade, todo mundo é, né? Porque o machismo pega todo mundo. Amigas da minha ex enchiam o saco dela porque eu também fazia coisa sozinho. Então, assim, não é coisa de homem ou mulher. Mas homem também é cooptado por esse discurso. Então, o que o Lindenberg tem? O Lindenberg tem um problema, o documentário mostra muito bem, porque a Eloá terminou com ele. Ora, que coisa terrível, né? Gente, não se trata de dizer que quando a gente termina uma relação, a gente não sofre. Óbvio que sofre. Só que deixa eu contar um segredo pra vocês. O sofrer faz parte. Em nenhum momento foi dito pra você, eu espero que não, porque seria mais inocência ainda, que a relação que você está entrando ia durar pra sempre. E isso também é uma questão de mentalidade, tá? A gente acha que a relação só deu certo se ela durou pra sempre, que é uma besteira. Mas pensa o seguinte, sempre que vocês se relacionarem com alguém, vou ser bem didático aqui, imagine que vocês estão assinando um contrato. E vocês precisam ler o contrato, não é que nem coisa de internet que você nem lê e aceita, tá? Vocês precisam ler o contrato para entender que nas letras miúdas ali tem várias cláusulas.
Inclusive que você está entrando numa relação, mas ninguém garante que essa relação vai durar para sempre. Essa cláusula as pessoas não leem. E no caso do Lindenberg, é a personificação de alguém que tem esse tipo de pensamento. Por quê? Porque o Lindenberg, por ser homem, e as coisas do machismo são mais intensas na gente, nos homens, né? Ele namora uma... Primeiro que ele namora, ele tem 19 anos no começo, e ele namora uma menina que tinha 12, salvo engano. Se eu tô falando de cabeça aqui, mas eu acho que é isso. Vamos lá, por que alguém tão velho procura alguém tão nova? Provavelmente porque quando o Lindenberg se relacionasse com alguém da idade dele, ele não poderia controlar. Por que homem mais velho procura menina mais nova? Porque é mais fácil de manipular. Porque ela não tem tanta opinião, porque ela não tem a cabeça tão formada. E além do mais, gente, quando ele namora uma menina mais nova, como eu já falei no meu vídeo sobre Red Pill, depois eu coloco aqui o link no primeiro comentário, quando você namora alguém mais novo, essa menina não tem parâmetro, né? Seja para saber limites saudáveis de uma relação, seja até mesmo parâmetro de comparação em termos de desempenho sexual. Então, esses caras problemáticos, muitas vezes eles buscam meninas mais novas por isso. E aí o Lindenberg, que já tem toda essa problemática, ele começa a namorar uma menina 7 anos mais nova. Quando a Eloá começa a se desenvolver e começa a ter mais opinião, ela resolve terminar com ele. Porque provavelmente também não devia ser muito flor que se cheire, né, com ela. Então, qual que é o ponto? Na hora que ela termina com ele, ele não aceita. E, gente, de novo, presta atenção. Ele não aceita porque é vendida uma imagem de que o amor só é bom se ele for para sempre, que a partir do momento que você está namorando, aquela pessoa te pertence e que se ele não tiver a Eloá, ele não tem mais motivo para viver. Ele fala, no documentário aparece, ele fala várias vezes, eu vou matar ela e eu vou me matar. Então o Lindenberg, ele é fruto desse imaginário também. E de novo, tá, gente? Já falei no começo, vou falar de novo. Parece besteira, porque aconteceu há 20 anos, mas continua acontecendo. A gente precisa mudar a forma como a gente entende as relações. A gente tem que mudar esse conceito de amor que só é bom se durar para sempre. Aquele conceito de relação que só vale a pena se a pessoa morrer do teu lado. Gente, fala uma coisa que vocês conhecem que seja humana e que seja eterna. Não tem. Porque talvez a marca das coisas humanas é que elas sejam transitórias. Então, o que eu tô querendo trazer aqui, só pra gente amarrar? Eu quero que vocês pensem junto comigo sobre como que a gente pode ter relações mais saudáveis. Eu tento fazer isso nas minhas relações, acho que tenho tido algum sucesso, mas eu percebo atendendo e nas pessoas em volta que essa ideia de amor romântico ideal, ela ainda persiste. E esse documentário, ele serviu para eu pensar todas essas coisas que eu falei para vocês e para eu ter mais certeza ainda de que isso precisa mudar. Mas é isso, né, gente? Infelizmente, esse caso, ele aconteceu e a gente não vai mudar isso, mas a gente pode tirar lições e debates necessários, debates importantes. Então, os comentários estão aí abertos para vocês me ajudarem a pensar sobre esse caso. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa o like nesse aqui para a discussão chegar mais longe e até a próxima.